minhas irmãs, meus irmãos, que Jesus nos abençoe e nos envolva na sua paz. Trazemos para o início da nossa reunião uma mensagem do livro Sabedoria Todo Dia, de Lourival Lopes, e que nos diz: sinta-se em segurança. Por falta de segurança em Deus e nas próprias forças, os pequenos acontecimentos viram tormentos. As mínimas dores agigantam-se e as coisas significativas se tornam desprezíveis. Não viva em lástimas, nem lamente o bem que não veio. Atente para si mesmo e veja-se com virtudes. Aumente um pouco que seja as forças que em você resistem a críticas e criam simpatias. Opine positivamente sobre pessoas e acontecimentos, sem exagerar nas emoções. Sinta-se em segurança. A segurança aparece quando você se sente num mundo amigo. E agora, meus irmãos, vamos orar para o início da nossa reunião, ligando-nos aos nossos mentores espirituais e dizer: Pai amoroso, neste momento de reunião, nós te rogamos que os bons espíritos estejam presentes, protegendo a todos e trazendo paz, saúde e fraternidade. Que as tuas bênçãos desçam sobre todos nós, reunidos em teu nome. Assim seja. Prezados irmãos, que Jesus, o nosso Mestre, na sua infinita bondade, esteja conosco, nos amparando em mais estes momentos de reflexão sobre os seus ensinamentos. O assunto que trouxemos para conversar com os companheiros nesta noite é um assunto relevante, é ponto-chave, poderemos assim dizer, condição essencial para a nossa caminhada evolutiva e para também que nos tornemos os agentes transformadores do nosso planeta Terra. E nós constatamos, através do estudo que fizemos, do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos e de outras obras complementares da nossa doutrina, que a maioria das pessoas que estão aqui na Terra em tarefa, em missão, em caminhada de aprendizado, elas aperfeiçoam esse seu trabalho, essa sua missão, com o exercício do amor. Aí, meus irmãos, nós poderíamos perguntar: mas o que é amor? De onde vem este sentimento tão profundo? Quem nos
nos ensinou a amar. E poderemos perguntar mais: nós amamos? Ou nós estamos aprendendo a amar? Mas antes de nós analisarmos estas questões, nós vamos ver que esta virtude, ela é estudada nos bancos escolares, nas grandes universidades, e uma equipe de sociólogos, doutores em sociologia, em uma universidade em Harvard, nos Estados Unidos, fez um trabalho muito interessante sobre o amor. E depois deste sociólogo ouvir vários segmentos da sociedade, ouviu religiosos, ouviu filósofos, cientistas, eles chegaram a uma conclusão: que o amor, ele não é considerado pela ciência, porque o amor não pode ser pesado, não pode ser mensurado e não pode ser medido. Então, ele simplesmente não pode ser considerado pela ciência. Numa universidade também famosa do nosso país, no estado do Rio de Janeiro, um outro cientista também fez uma outra pesquisa em relação ao amor. Só que ele canalizou a sua pesquisa de forma diferente. Ele pegou um grupo de alunos da universidade de vários cursos de graduação e também com diferentes idades. E entre várias perguntas que foram feitas para estes jovens, uma delas foi a seguinte: o que você acha e entende por amor? Imaginem os senhores que quase 100% dos jovens que estavam participando da pesquisa, ou seja, 84%, responderam que o amor é uma atividade de caráter sexual. Então, meus irmãos, diante destas constatações, nós temos uma visão bem clara da evolução, das condições evolutivas das criaturas que habitam o nosso planeta, do grau de espiritualidade destas criaturas. Porque apesar de terem cultura, de terem um conhecimento mais ou menos intelectualizado, eles ainda continuam presos às paixões e são completamente ignorantes na área espiritual. E isso, com certeza, meus irmãos, dificulta a renovação e a transformação do nosso planeta. Mas agora fizemos um parênteses e vamos ver como alguns sociólogos, filósofos, eles estudam a evolução do ser humano. Então, segundo estes sociólogos, o homem
lá no início da sua caminhada evolutiva, ele só apresenta instintos. Então, o instinto de sobreviver, o instinto de se alimentar, o instinto de reprodução. Este homem é somente instinto, nos primórdios da sua caminhada evolutiva. Com o passar dos tempos, este homem vai evoluindo através dos vários processos reencarnatórios. E quando ele se encontra num determinado momento da sua vida, então ele passa a ter sensações. E quando ele passa a ter sensações, ele descobre as paixões, que são nada mais, nada menos que o egoísmo, o ódio, a ganância, o poder através do dinheiro, a sexolatria e os vícios de toda a ordem. Mas este homem, ele não estaciona, ele continua a sua caminhada de processo evolutivo. E através destas vidas sucessivas, ele vai aprendendo, ele vai se aprimorando. E à medida em que ele vai aprendendo e ele vai se aprimorando, adquirindo novos conhecimentos, ele então desenvolve o sentimento. E quando ele começa a desenvolver o sentimento, ele começa também a ter os primeiros passos para o exercício do amor. Então, ele se afasta de tudo aquilo que é material. Ele se afasta dos vícios, ele se afasta das questões de sociedade, ele se afasta também de amigos que pensam de maneira diferente da que ele está pensando. Então, nesse momento, ele procura outras vivências mais sadias, mais fraternas. Ele começa a pensar e a analisar com mais propriedade as leis divinas, os ensinamentos evangélicos, e ele começa então a mudar, a se transformar. Mas e aí, meus irmãos? Essa caminhada de lá para cá, ele aprendeu, ele desenvolveu o amor na sua vida? Não. Ele começou esta tarefa. Mas será que ele já trazia o amor inato? Sim. Por quê? Porque todos nós fomos criados por Deus. Todos nós fomos criados pelo amor. Então, quando nós fomos criados, já trouxemos conosco este sentimento que se encontrava latente dentro de nós. E que à medida da nossa evolução, nós vamos então desenvolvendo através dos nossos atos, dos nossos sentimentos e das nossas ações. E se nós fomos criados por Deus e fomos criados pelo seu amor, nós então fomos criados para amar e para ser amado. Mas quem nos ensinou a amar? E todos nós sabemos que quem nos ensinou a amar foi Jesus, o nosso mestre.
o espírito mais perfeito que passou pela terra, o governador espiritual deste planeta, o modelo e guia a que todos nós devemos seguir. E para nos ensinar esta lei do amor, ele encarnou apenas uma vez junto a nós. E durante todo o tempo em que esteve conosco aqui na Terra, ele sempre deu os mais variados exemplos de amor à humanidade. Vejamos alguns exemplos. Quando ele foi convidado por Simão, Simão era um leproso que existia naquela época de Jesus, muito conhecido na cidade. E todas as pessoas o detestavam. E Simão convidou Jesus para ir à sua casa. E ele aceitou o convite. Foi, ceiou com Simão e com sua família. E desde aquele dia, Simão se tornou um outro homem, sendo ele também um dos seguidores da sua mensagem e divulgador dos seus ensinamentos. Podemos citar como exemplo aquele jovem doutor da lei que se encontrava no Sinédrio a conversar juntamente com outros doutores e com Jesus sobre as leis de Deus. E os doutores da lei naquela época não aceitavam a doutrina do Mestre. Então um deles, para lhe confundir, lhe perguntou: Senhor, o que posso fazer para conquistar o reino dos céus? E Jesus então lhe respondeu com outra pergunta: conheces as leis divinas? Sim, conheço. Qual a primeira? E o doutor respondeu: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Falaste certo, respondeu o mestre. Vai e faze o mesmo e terás o reino dos céus. E quando ele se encontrava nos últimos instantes da sua vida aqui na terra, já preso na cruz, passando por grandes sofrimentos, ele então ergue os olhos para os céus e suplica ao Pai Maior: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. Neste instante de dor cruel, Jesus demonstrou e deu à humanidade toda a maior lição que poderia dar aos homens: o amor através do perdão. Portanto, meus irmãos, Jesus é o símbolo do amor, o exemplo a ser seguido por todos nós. Ele, o Mestre, dividiu a humanidade antes e depois dele. Antes dele, o ódio, o poder, a ganância, a guerra. E depois dele, o amor imperou. É certo, meus irmãos, que naquela época muitas criaturas não entenderam a sua mensagem. Por isso hoje ainda estamos em caminhada de aprendizado e aperfeiçoamento. Mas ele, o Mestre, conhecia e conhece
os seus irmãos menores. Sabe que a construção do amor é obra que leva muito tempo. É conquista interior de cada um, de atitudes, de estudo, de conhecimento e, acima de tudo, de tempo. E somente quando nós entendermos a sua mensagem e colocarmos em prática esta virtude divina, o nosso planeta, que hoje passa por momentos difíceis, dolorosos, de tanta preocupação, conseguirá sair deste momento, porque o amor das criaturas irá solucionar todos os problemas que envolvem o nosso planeta. Quando nós, as criaturas, nos conscientizarmos de que os tempos serão melhores com a prática do amor, mas o amor que educa, o amor que liberta, o amor que esclarece, o amor que ampara, o amor que perdoa, o amor que conforta, que ilumina, que orienta e que, acima de tudo, transforma. Enfim, somente a vivência do amor transformará o mundo, a começar pela nossa própria transformação e pela transformação das criaturas que conosco convivem. Que assim seja. Queridos irmãos, com nossos pensamentos elevados, vamos orar. Pai, Senhor da vida, venho reverenciar diante da luz que me abraça. Somente a Ti, Senhor, nos cabe agradecer, porque Tu nos deste a vida, nos deste amor, conduzindo-nos para a nossa evolução. Hoje, nossos corações estão em festa, nossa casa está de parabéns. Amor e caridade é um verdadeiro oásis, onde bebemos dia a dia a água do Evangelho de Jesus. Por isso te rogamos, Mestre, concede a todos os trabalhadores desta bendita casa o desejo de servir cada vez mais e mais. Permite que vibrem em nossas almas os ensinos do Cristo, mostrando-nos o caminho da redenção. Bem sabemos, Senhor, que a vida terrena exige renúncias e sacrifícios de aqueles que desejam trilhar o caminho do bem. E que sempre tenhamos esperança e coragem para com nossos irmãos mais necessitados. Dá-nos sempre a oportunidade de ampará-los em suas dificuldades e poder compartilhar os momentos de dor, de conquistas e de alegrias espirituais como se fossem nossas. Abençoa, Pai, este celeiro de luz, este hospital escola, para que teu trabalho seja perpetuado para sempre. Somos teus servos eternamente agradecidos e te pedimos, não nos afastes deste trabalho redentor e que a luz, Senhor, a luz do teu Evangelho, jamais se apague desta bendita casa, amor e caridade. Obrigado, Senhor, muito obrigado e que assim seja. Queridos irmãos,
Neste momento, vamos orar pelo movimento espírita que se desenvolve em todo o país, pela nossa casa, amor e caridade, o Núcleo Nova Esperança e todos os seus trabalhadores nos dois planos da vida. Jesus, amigo divino, lá fora há tempestade. Senhor, faze com que aqui haja paz. A violência corre nas avenidas do mundo. Ajuda-nos, Senhor, a manter a harmonia interior. Silenciamos as nossas ansiedades para suplicar-te, Senhor, oportunidade de redenção e ensejo de trabalho. Se por isso, Senhor, o hóspede invisível de nosso lar, o conviva especial de nosso templo, aqui recebendo os refugiados da agonia e os necessitados de esperança, apontando-lhes o rumo. Senhor, esta é a casa que te oferecemos em nome do amor, para que teu amor aqui estabeleça as bases da era nova que nos cumpre viver. Obrigado, Senhor, muito obrigado, e paz no coração de todos. Vamos iniciar uma prece para todos os necessitados do corpo e da alma. Acalma meu passo, Senhor. Desacelera as batidas do meu coração, acalmando minha mente. Diminua meu ritmo apressado, com a visão da eternidade do tempo. Em meio às confusões do dia a dia, Senhor, dê-me a tranquilidade das montanhas. Retire a tensão dos meus músculos e nervos com a música tranquilizante dos rios, de águas constantes que vivem em minhas lembranças. Ajuda-me, Senhor, a conhecer o poder reparador do sono. Ensina-me a arte de tirar pequenas férias, reduzir o meu ritmo para contemplar uma flor, papear com um amigo, afagar uma criança, ler um poema e até ouvir uma música preferida. Acalma meu passo, Senhor, para que eu possa perceber, no meio do incessante labor cotidiano, dos ruídos, das lutas, das alegrias, cansaços ou desalentos, a tua presença constante no meu coração. Acalma meu passo, Senhor, para que eu possa entoar o cântico da esperança, sorrir para meu próximo e calar-me para escutar tua voz. Acalma meu passo, Senhor. Inspira-me a enterrar minhas raízes no solo dos valores duradouros da vida, para que possa crescer até as estrelas do meu destino maior. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo dia de hoje, pela família que me deste, meu trabalho e, sobretudo, Senhor, pela tua presença em minha vida. Que assim seja. Muita paz a